Efésios capítulo 2, acompanhe por gentileza a leitura que será feita do verso 1 ao verso 10. Diz assim, Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo o curso, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar pedindo que Deus fale aos nossos corações nesta noite. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que é viva, palavra que causa transformação quando o Teu Santo Espírito age. Por isso, Deus, nós pedimos que debaixo da dependência do Teu Santo Espírito, o Senhor possa nos usar, e a palavra do Senhor possa penetrar profundamente na nossa alma, e que nós possamos ser descortinados para com a verdade do Senhor para conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo está preso quando escreve esta carta. Ele está lá em Roma, aguardando a sentença dele. Ele ainda não está naquela que é chamada da última prisão, mas ele está numa prisão chamada prisão domiciliar. Se você quiser entender melhor isso, você leia depois em casa o último capítulo de Atos. O último capítulo de Atos vai descrever essa prisão onde Paulo estava e o que Paulo fazia. É nesse momento que Paulo escreve algumas cartas chamadas Cartas da Prisão. Filipenses e Efésios é uma delas. Quando Paulo escreve esta carta, então, aos Efésios, ele quer mostrar aos Efésios a necessidade de perceber uma nova identidade, porque eles estão ligados a Cristo. E como que essa nova identidade ligada a Cristo faz com que eles tenham comportamento diferente dentro da cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso é uma cidade importante na Ásia Menor, uma cidade bem populosa, uma cidade que tinha alguns centros importantes, um centro comercial por causa de um porto perto, envolvendo aí muito sincretismo religioso, tinha um templo dedicado à grande deusa Diana dos Efésios, e esse contexto todo em que esta cidade cercava esta igreja, Paulo quer mostrar para eles quanto que Deus mudou a vida deles e como que eles precisam refletir isso. Mais adiante, você vai encontrar um texto em Efésios que Paulo vai dizer: outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, andai como filhos da luz. Essa é a grande necessidade para esses crentes de Éfeso. No capítulo 1, Paulo então descreve uma grande saudação de louvor a Deus, porque Deus é quem operou esta transformação nos Efésios. Ele louva a Deus, bendito Deus e Pai, que fez algumas coisas. Ele passa essa graça por Deus Pai, porque Deus Pai agiu através do Deus Filho Jesus Cristo, reconciliando a nossa vida com Ele, e faz isso enviando o Espírito para nos selar. Depois que Paulo faz isso, do verso 1 ao verso 3,
do verso 3 ao verso 14 do capítulo 1, Paulo então passa a orar pelos efésios. Orar para que os efésios entendam isso. Primeiro ele louva a Deus, e depois ele ora. Deus, abra o entendimento. Eu faço essa oração, ele diz aos efésios, eu oro constantemente por vocês, para que vocês entendam o que Deus fez em vocês. Se primeiro Paulo louva a Deus, se depois Paulo ora a Deus, para que Deus abra o entendimento dos efésios, agora Paulo então explica aos efésios o que é que Deus fez por eles. E é isso que está no capítulo 2. No capítulo 2, nós vamos encontrar que os efésios eram de um jeito e se tornaram de outro. E as razões por causa desta transformação de vida. E é isso que eu quero olhar com você nessa noite. Da morte para a vida. Da morte para a vida. Se tivesse uma frase que resumisse o que aconteceu conosco, é a frase: nós fomos retirados da morte e fomos colocados em uma novidade de vida. O capítulo 2, então, Paulo vai trabalhar desta forma. A Stuart Olyott, Dr. Stuart Olyott, já bem velhinho, ele tem um comentário em inglês, infelizmente ainda não está traduzido para o português, onde ele trabalha esse texto de uma forma bem didática, e eu vou utilizar aqui algumas coisas deste texto do Dr. Stuart Olyott. E ele chama atenção exatamente para como era a vida antes de Cristo. Quem nós éramos antes de Cristo. E isso está muito claro aqui, no versículo 1 ao versículo 3. Você encontra aqui quem éramos sem Cristo. Talvez você não lembra bem quem você era sem Cristo. Talvez você até nasceu dentro de uma igreja. Mas Paulo quer mostrar para você que em algum momento da história, você era de um jeito. Que isso precisa ficar bem nítido para todos nós nessa noite. Isso está do verso 1 ao verso 3, e a nossa tradução, você sabe que o que nós temos em português não é o que foi escrito originalmente. Originalmente foi escrito em grego, o Novo Testamento. Quando Paulo escreve aqui, essa frase do início aí, essa primeira frase, ele vos deu vida, está vendo essa primeira frasezinha aí? Ele vos deu vida. Esta frase não está aí, não está no início. Ela está lá no verso 4. Você vai ver que no verso 4 vai inclusive dizer isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos, nos deu vida. Mas a tradução, para que nós pudéssemos entender, já faz essa informação no início. Ele diz: Deus deu vida para vocês, quando vocês estavam assim. Tanto é assim, que existe uma tradução chamada Nova Versão Internacional. Eu vou pedir que o nosso irmão Diácono Ariel projete, para que os irmãos possam ver que nessa tradução já começa com a segunda parte do verso 1. Olha lá como é que começa. Vamos ler? Primeiro verso lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, e aí vai seguir o curso do texto. Percebe que ele já começa dizendo como nós estávamos. Porque, de certa forma, é isso mesmo que Paulo quer chamar a atenção. Paulo não quer que eu e você primeiro vejamos nós vivos. Ele quer que você primeiro olhe para como você era. E aí vai dizer: mas Deus deu vida a você. Deus deu vida a você. Mas como que nós éramos antes de termos vida? Antes de termos vida. Pode tirar, Diácono Ariel. O texto diz que nós estávamos mortos. Olha lá de novo o verso 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, essa é uma imagem muito forte. A imagem da morte. Nós corremos disso. Nós não gostamos de conversar sobre morte. Nós não gostamos muito de ir em velório. A morte é algo que nos assola, que causa um tanto quanto que, até mesmo certo quanto que medo para alguns. Paulo usa essa figura para dizer como era a condição nossa espiritualmente. Espiritualmente nós estávamos mortos. A ideia de morte é a ideia de algo que não tem como fazer mais nada. Enquanto alguém está doente, enquanto alguém está enfermo, nós oramos, há remédio sendo dado, há um esforço dos médicos, dos tratamentos,
Mas quando diz faleceu, não tem mais nada que possa ser feito. Não tem como esperar que aquela pessoa reaja a algum tratamento. E Paulo está dizendo assim, espiritualmente, esta era a condição de vocês. Vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Irmãos, nós não estávamos doentes. Nós não estávamos em estado terminal. Nós não estávamos mal das pernas. Não, nós estávamos absolutamente sem vida nenhuma. Essa é a condição nossa sem Cristo. E perceba que essa ideia de morte, Paulo vai vincular a dois aspectos. Ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Delito é uma expressão utilizada aí para desvio da verdade, da justiça. Isso aponta para uma rebelião. Isso aponta para uma rebelião contra um governo. Então, um desvio da justiça estabelecido por um governo. Nós ficamos mortos porque nós vivemos em rebelião contra a justiça do governo que governa o universo. O universo não foi criado por acaso, o universo não é fruto do acaso, o universo é fruto de uma mente que projetou ele, um criador. E a nossa rebelião, a nossa distorção da verdade, os nossos delitos, nos levou a um estado de morte. E os nossos pecados. Delitos e pecados não necessariamente são duas coisas diferentes, mas é Paulo usando duas expressões diferentes para chamar a atenção para essa condição em que nós vivemos. E a ideia de pecado é a ideia de ficar aquém do alvo. Quando você lança uma flecha, em vez dela chegar no alvo, ela cai antes. Ela fica aquém daquilo para o qual era o propósito. Nós somos pessoas que sem Cristo, nós ficamos aquém do alvo. Deus nos fez para sermos para o louvor da glória dEle. Deus criou o homem com o objetivo de louvar e glorificar a Deus para todo sempre. Mas quando nós nos enveredamos pela nossa vida espiritual, nós nos colocamos numa condição de alguém que ficou aquém para aquilo que foi projetado. Isso nos dá uma condição de morte espiritual. Isso nos dá uma condição de inoperância em nós. Não há força dentro de nós para que nós possamos responder aquilo que é anunciado tão eloquentemente por Deus. O mundo grita sobre Deus. O Salmo diz que uma noite revela conhecimento a outra noite, os céus proclamam a glória de Deus. Eu e você e toda a humanidade está dentro de um universo cercado por Deus gritando, Deus se revelando, Deus se mostrando, por cima de nós, por baixo de nós, ao lado nosso. Mas é a mesma coisa de você oferecer o melhor prato do mundo, o prato que a pessoa tanto amava, e você levar no dia do velório dela. Você oferecer para ela, incapaz dela se alimentar disso. Por mais que o prato é belo, por mais que o prato é delicioso, mas não tem vida na pessoa que está morta para desfrutar disso. Paulo está dizendo, vocês estavam assim. Outrora, todos nós estávamos assim. Há pessoas ainda hoje assim. A maioria das pessoas estão assim aí fora. É por isso que você convive com pessoas, você diz, por que eles não entendem? Poxa, pastor, dá vontade de abrir a cabeça dele e enfiar lá dentro. Por que ele não compreende? Ele é formado, ele tem mestrado, tem doutorado. Por que ele não entende isso tão simples? É porque ele está morto espiritualmente. Não há nada de errado com as coisas externas, mas é errado com ele mesmo. Paulo diz, assim era a situação de vocês. Quem nós éramos, irmãos, sem Cristo? Nós éramos pessoas mortas. Mas nós éramos também pessoas que viviam escravizada, em desobediência contra Deus. Paulo agora vai para uma metáfora, não apenas de alguém que não pode responder, mas agora ele vai para a metáfora de alguém que pode responder contrário àquilo para o qual ele foi feito. E aí você vai ver 3 elementos que escravizavam
as nossas vidas antes de Cristo. Olha lá o verso 2. Verso 2. Nos quais andastes outrora, em outra época. E aí ele vai lhe citar. Segundo o curso deste mundo. Perceba que o primeiro ser que nos escravizava, de certa forma, era o espírito da época. O curso do mundo. E o texto diz, e andava segundo o curso do mundo. Essa ideia de andava, é a ideia de que ele deixava ser levado, ele ia. Era mais ou menos a filosofia do deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele ia sim, ia sendo levado por aquilo que o mundo ditava. Ele não agia, não remava contra a maré. Ele era conduzido pelo sistema de valor, por aquilo que as propagandas dizem que nós somos, por aquilo que as ideologias propagam, por aquilo que nos cerca, por causa de um sistema de valor contra Deus. Paulo está dizendo, outrora você andava desse jeito, você não era senhor da sua vida, você achava que era, mas na verdade você era uma Maria vai com as outras, uma vaquinha de presépio, alguém que vai sendo apenas levado pela correnteza. Não tem gente assim? Quantas pessoas não são levados pelo mundo, não são levados por aquilo que eles ouvem, não são levados por aquilo que eles são instruídos, não são levados por uma série de coisas. Você diz, poxa, por que ele não acorda? Por que ele deixa ser conduzido? Porque ele é escravo de um espírito de uma época. Paulo está dizendo que assim é a vida sem Cristo. A vida sem Cristo é morta espiritualmente, a vida sem Cristo é marcada por uma escravidão. Somos escravos do curso deste mundo. Mas nós éramos também escravos de um outro ser que atua no mundo. Olha o verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, vamos ler agora? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Perceba, ele está dizendo de Satanás. Ele está dizendo que outrora nós andávamos segundo aquilo que Satanás conduzia. E ele vai dizer no versículo 3, no versículo 2 ainda, que agora atua nos filhos da desobediência. Não é que Satanás deixou de agir, ele não age mais em nós, porque agora nós estamos em Cristo. Mas para aqueles que não estão em Cristo, eles continuam debaixo da ação de Satanás. O que é curioso é que Paulo vai usar a mesma palavra que ele usou no capítulo 1, para dizer que o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus, atua sobre os crentes. Ele vai dizer sobre aqueles que não são crentes, Satanás também atua. O que ele está dizendo é que o mundo é dividido apenas por duas grandes atuações. Ou a atuação de Deus, ou a atuação de Satanás sobre a pessoa. Aqueles que estão em Cristo têm Deus agindo neles. Aqueles que não têm Cristo, têm o príncipe deste mundo agindo neles. Paulo está dizendo, outrora vocês também. Vocês não eram apenas levados pelo mundo, não era apenas algo material, mas o príncipe deste mundo conduzia você. Irmãos, isso é forte para uma cidade extremamente pagã como Éfeso. Isso precisa nos alertar para uma realidade que às vezes passa despercebido. A realidade da verdadeira batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual não é necessariamente a manifestação visível de alguém em possesso, mas é a realidade de duas forças, de dois tipos de pessoas que agem no mundo: os filhos de Deus e aqueles que estão sob a dominação de Satanás. E aqui vai um alerta para nós, como que nós estabelecemos os nossos relacionamentos com aqueles que não são transformados pelo Evangelho. Como que nós podemos nos relacionar com pessoas que estão sob a dominação de Satanás. Isso é muito sério. Ao ponto de Paulo dizer em Coríntios, que é por isso que o crente não deve casar com o incrédulo. Porque que comunhão pode haver entre esses dois seres?
Paulo está dizendo, outrora, vocês eram conduzidos pelo mundo, e vocês eram conduzidos por Satanás. Que vida triste é esta? Que vida sem esperança é essa? Esta é a vida sem Cristo. Mas Paulo vai dizer do terceiro, que dominava sobre as nossas vidas, que nos escravizava. Olha lá o verso de número 3. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Perceba, o terceiro ser que nos escravizava era a nossa própria natureza. Não é apenas algo externo a nós. Não é apenas Satanás, não é apenas o mundo. É nós mesmos. De tal forma que sem Cristo você poderia fechar a porta da sua casa, nunca sair para o mundo. Você continuaria sendo escravo de um desejo dentro de você, que não daria a você vida, felicidade, que faria com que você estivesse morto espiritualmente. Paulo está dizendo, que triste é a vida de alguém sem Deus. Lembra, essa frase, ele vos deu vida, vai aparecer depois. Primeiro era estando vocês mortos, vocês vivendo desse jeito. Olha para a vida de vocês. Éramos mortos, éramos escravos, escravos porque seguíamos o mundo, escravos porque seguíamos o príncipe da potestade do ar, escravos porque seguíamos a carne. Carne aqui é usada para aquela natureza pecaminosa que constantemente nos assola. Mas Paulo vai dizer de uma realidade, a terceira realidade da nossa vida sem Cristo. Nós estávamos condenados. Olha lá o finalzinho do verso 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não pense que essa forma de viver passa despercebido aos olhos do Criador. Não pense que dá para viver morto espiritualmente, escravizado, em rebelião contra Deus, e você passa a viver tranquilamente no mundo que o Criador criou. Não. O texto diz, nós éramos por natureza filhos da ira. Ele está dizendo que nós estávamos condenados, nós estávamos amaldiçoados, nós estávamos debaixo de uma mão de um Deus irado conosco. Esse era o cenário da vida sem Cristo. Por natureza aqui, é a ideia de que, aquilo que Davi narrou no Salmo 51, que nós lemos na nossa liturgia. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que você se torna um pecador. Não é que assim, teve um momento da vida que você começou a pecar. Não, você nasce pecador. Você nasce filho da ira, como também os demais. Essa é a visão do mundo. Às vezes nós temos uma visão do mundo muito otimista. A sociedade quer imprimir uma sociologia muito otimista de quem é a humanidade. Pela Escritura você pode olhar e ver quem é a humanidade. Morta, escrava, e uma humanidade que está debaixo da ira de Deus. Essa ira de Deus amanhece, caminha e anoitece sobre aqueles que estão sem Cristo. Naturalmente que essa ira ainda não é total. Não significa que Deus não age com bondade. Deus mesmo, Jesus mesmo vai dizer que Ele faz brotar o sol sobre bons e maus, vir chuva sobre bons e maus. Paulo vai dizer que Deus enche o coração do incrédulo com alegria. Isso é chamado de graça comum de Deus. Perceba, quão trágico é a vida. Inimigos daquele que tem todo o poder, inimigos daquele que está irado conosco, que o ar que nós respiramos é dele. Se ele retirar o ar, nós falecemos. E talvez a melhor figura que você pudesse pensar é se talvez você estivesse num leito de enfermidade. E aí você vivendo dependente de aparelhos. E de repente entra naquela sala a pessoa que você mais ofendeu, a pessoa que você traiu, a pessoa que talvez você tentou matar, a pessoa com quem você viveu a vida toda contra ela.
E ela é quem regula a quantidade do oxigênio que está indo a você. Perceba, mais ou menos é assim a situação da humanidade. Vivemos sem Cristo, na dependência de alguém que tem todas as razões para estar irado conosco. Paulo disse, assim era a vida de vocês sem Cristo. Irmãos, essa é a descrição da nossa vida, não é apenas dos Efésios. E essa é a descrição da vida de pessoas que você conhece, de pessoas que ainda não enxergaram o Evangelho, que ainda não foram transformados. Não importa o que elas têm na conta bancária, não importa o que ela tem de status social, ela é uma inimiga de Deus. E mais cedo ou mais tarde, a ira de Deus vai desabar sobre ela, como iria desabar sobre nós. Paulo vai dizer, vocês eram, outrora todos nós éramos. Mas o que é que aconteceu? Então, da morte para a vida. A primeira lição é quem éramos sem Cristo. O que nós éramos? Mortos, escravos e condenados. A segunda lição, o que nos tornamos em Cristo. Perceba quanto que isso causa impacto. Se você estivesse lendo pela primeira vez a carta aos Efésios, vocês estavam assim, assado. Aí chega no verso 4. E aí o verso 4 vai ter olha lá o verso 4. Mas Deus. Olha como começa o verso 4. Mas Deus. E esse mas aqui na língua grega é uma conjunção muito forte, que está dizendo, olha o contraste da história, olha como que vai mudar tudo. O oposto disso que você era, Deus vai agir na história. O mas de Deus faz toda a diferença na nossa história. Mas Deus resolve agir em prol dos maiores inimigos. E aí o que é que vai acontecer para essa mudança? E você que está aqui hoje, creio eu, que boa parte de vocês, ou se não todos vocês, estão vivos espiritualmente. Vocês amam a Deus. Vocês buscam obedecer a Deus, tropeçam, mas vocês não são mais escravos. O que é que mudou? Por que mudou? E aí Paulo vai dizer, mas Deus muda a situação da nossa vida, nos dando vida. Olha o verso 4. Mas Deus, sendo rico por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, vamos ler agora? Nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, a Escritura tem uma forma de articular suas mensagens em morte e vida, se você reparar. No jardim do Éden, enquanto o homem vivia na obediência a Deus, ele viveria. E tinha inclusive uma árvore lá, chamada árvore da vida. Mas no dia em que o homem pecasse, ele diz, certamente morreria. E morte passou a estar ligado com pecado e vida com obediência a Deus. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Essa vida que ele está dizendo não é necessariamente o fôlego de respirar. Não é o bater do coração, não é o funcionar de um cérebro, de uns órgãos do corpo, não. É vida espiritual. Por isso que ele é chamado da luz do mundo, que brilha na maior trevas da história. Deus deu vida a nós. Lembra daquela história de Lázaro, morto fisicamente, há 4 dias, já cheirando mal? As irmãs de Lázaro choravam. E de repente chega um homem naquele lugar e diz, Lázaro, vem para fora. O que é capaz de fazer alguém morto vir para fora? Não é que Lázaro pôde levantar por si só, é porque Deus deu vida a ele. E aquele milagre vem exatamente para ilustrar o poder que Jesus tem para dar vida. Não apenas vida física, mas vida espiritual. É por isso que no final de Apocalipse, quando descreve o nosso viver com Cristo, vai dizer, lá na cidade tem um jardim, e no jardim tem a árvore da vida.
E quem é que pode comer da árvore da vida? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que Apocalipse está amarrando na Escritura é como que a morte foi vencida por Cristo. E aqueles que são criaturas de Deus podem vencer a morte por Cristo. E agora eles podem desfrutar de vida. Não é à toa que Jesus disse que aquele que cresce nele teria do seu interior um rio a fluir, rio de água viva. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. A vida é chamada de vida eterna. Paulo está dizendo, vocês ganharam vida. Mas olha mais, vocês não apenas ganharam vida, vocês desfrutam de uma posição privilegiada. Olha o versículo de número 6. E juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós não apenas ganhamos vida com Cristo, mas nós ganhamos uma posição com Cristo. É a mesma posição que Cristo tem, depois que Ele morre e ressuscita e sobe aos céus. A posição de reinar com aquele que reina sobre o universo. Na mente de Paulo, aconteceu algumas coisas lá na cruz do Calvário. Nós morremos com Cristo, mas 3 dias depois, nós ressuscitamos com Cristo. E agora nós desfrutamos de uma posição tão privilegiada, que é que nós somos considerados já estando assentados nas regiões celestiais. Por isso que uma vez que Deus nos deu vida, não tem como morrer de novo espiritualmente. Não tem como acabar com a vida espiritual. Não, você já está reinando lá com Cristo. E aí Paulo vai dizer que esse reinado com Cristo tem um objetivo glorioso. Olha o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros, ao longo da história, o tempo para frente, o que Deus vai mostrar? A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Sabe o que Deus fez? Deus nos deu vida, e Deus nos colocou numa posição de reinar com Cristo por todo o sempre, para que nós possamos ver nesse reinado com Cristo, quando Ele voltar para todo sempre, o quanto Deus foi bondoso conosco, quanto Deus foi glorioso conosco, e como que nós devemos então adorar esse Deus. Deus está manifestando a sua graça naquilo que Ele fez. Quem nós éramos sem Cristo? Nós éramos mortos espiritualmente, escravos, e nós estávamos condenados. O que nos tornamos em Cristo? Ganhamos vida e desfrutamos de uma posição privilegiada com Cristo. Nós estamos reinando com Cristo, e um dia nós vamos ver a suprema bondade e misericórdia de Deus todo o século, para que a glória de Deus seja sempre manifestado através de nós. E a pergunta é, o que fez a diferença? E esse é o meu terceiro ponto. O que é que fez com que esse quadro acontecesse, da morte para a vida? Quem é responsável por isso? Será que o responsável por essa transformação é o nosso coração? Será que o responsável por essa transformação é o nosso intelecto? Será que o responsável por essa transformação é a nossa vontade? Que a gente amou Deus e a gente então quis obedecê-lo, quis rasgar as cadeias que nos oprimia do mundo, de Satanás e da carne? Será que foi isso? Não. O que é que fez essa mudança em nós? Terceira lição, o que fez a diferença? Olha lá, verso 4. Mas Deus. O agente de todas essas ações é Deus. Deus é quem vai mudar o quadro. Nós iremos cantar no final uma música que diz: pode um morto se levantar? Pode o cego se dar a visão? Não tem como. Não é porque ele não quer que um morto não se levanta. Aliás, é muito comum, né, em velório a gente chorar e dizer: por que você fez isso, fulano? Por que você foi? Por que você me deixou? Não, não é que ele quis ir, ele foi.
ou ele foi levado, né? Não tem como ele dar vida a si próprio. Paulo diz, mas Deus deu vida. O primeiro agente dessa transformação é Deus. O que mudou a sua história foi Deus. O que mudou a sua história não foi um pastor que conversou com você, não foi um marido, uma esposa. Não, quem mudou a sua história foi Deus. Paulo quer que os efésios saibam disso. Paulo pregou, Paulo ficou lá anos. Mas Paulo está dizendo, foi Deus quem operou vida nesse coração. E é isso que é capaz de fazer com que aquela pessoa com quem você tanto ora, e aquela pessoa por quem você acha que não tem mudança, de repente ela pode mudar, ela pode ser transformada, ela pode ser liberta dessa escravidão de um vício, da escravidão do que ela tem. Por quê? Porque Deus pode dar vida se Ele quiser. E é por isso que você ora, por isso que você pede para Deus operar algo. Eu e você precisamos saber que Deus é capaz de entrar nas mais densas trevas espiritual e clarear o coração mais duro, tirando de lá um coração de pedra e colocando um coração de carne. Mas talvez você diz, mas por que alguém que está irado comigo faria isso? Por que alguém que é meu inimigo faria isso? Paulo vai dizer aqui, por causa do caráter de Deus. O que fez a diferença foi Deus, e o que fez a diferença é quem Deus é. Paulo vai dizer 3 coisas aqui sobre quem Deus é. Olha o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Sendo rico em misericórdia. Não é apenas misericordioso, mas sendo rico em misericórdia. Tendo muito, tendo em superabundância, sendo farto disso. E Ele vai agir baseado na sua misericórdia. Olha mais um aspecto. O amor, olha lá o verso de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O nome disso é amor incondicional. Você não conhece nenhuma experiência de amor assim. É comum a gente dizer, a mãe é a que tem o amor incondicional, né? Não, ela ama o filho dela, ela não ama os filhos dos outros igual ela ama o filho dela. É uma condição. Tem alguma coisa aí. Ela gerou, ela adotou. Não existe nenhum amor igual ao amor de Deus. O amor de Deus não é possível ser explicado por quem escreveu esta carta. Paulo vai dizer que o amor de Deus excede todo entendimento. Foi por isso. Nós cantamos, eu não sei por que Deus me amou, não sei a causa do amor de Deus, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele me amou, só não sei por quê. Paulo está dizendo, por causa do grande amor, Ele resolveu dar vida, Ele resolveu tirar as cadeias que nos prendia, Ele resolveu não manifestar ira, mas manifestar amor. Por que alguém faz isso? Nós não sabemos. Sabemos que Deus fez. E isso fez toda a diferença. E aí Paulo vai citar então a graça de Deus nesse caráter dessa ação benevolente do Senhor para conosco. Olha o verso 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos ler agora? Pela graça sois salvos. Graça e misericórdia andam muito perto uma coisa da outra. E não é muito fácil você distinguir uma coisa da outra. Mas tem algumas diferenças, pequenas, mas tem. Misericórdia tem a ver em você não cobrar aquilo que merece. Talvez alguém vá e quebra alguma coisa na sua casa, bate no seu carro, você simplesmente resolve não cobrar. Mas você está certo, você tem direito, você diz, não, mas eu não vou cobrar. Não vou cobrar. Isso é você estar sendo misericordioso. Deus agiu assim, porque nós éramos inimigos dele. Nós o provocávamos. E ele resolveu não cobrar a dívida. Ele diz, eu não vou cobrar. Isso é misericórdia. Mas graça vai além de não apenas cobrar. Graça vai em fazer aquilo que a outra pessoa não merece. Em benevolência a ela.
Pensa de novo, então, a figura de um acidente, de uma batida. Então, bateu, a pessoa bateu em você, a pessoa está toda errada, você resolve não cobrar. Isso é misericórdia. Mas você resolve ser gracioso. Você diz assim, quanto deu o conserto do seu carro? Eu pago por você. Isso é ser gracioso. Você não apenas não vai cobrar a dívida, mas você vai pagar pelo outro. Paulo está dizendo, Deus foi gracioso. Ele não apenas não cobrou, mas Ele nos deu mais do que nós merecíamos. Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. E Ele vai chamar isso de vida. Por que é que Deus deu vida a você? Por causa da misericórdia, por causa do amor e por causa da graça dEle. O que fez a diferença nessa transformação da morte para a vida? Deus, quem Deus é e o dom de Deus para conosco. Olha o verso de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça é a base da nossa salvação, mas a nossa salvação é através da fé. Nós precisamos exercer a fé para, de certa forma, desfrutarmos da salvação. É isso que Jesus disse, precisa crer nele. Quem crê em mim tem a vida eterna. Crer requer fé. Então é necessário para que alguém tenha vida, que ele tenha fé. Que ele esteja sentado nos lugares celestiais em Cristo, que ele tenha fé. Que você fosse transformado, que você tivesse fé. Mas olha o que é essa fé. Olha lá o verso de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Vamos ler agora? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse isto aqui abrange a salvação, a graça, pela graça sois salvos, e a fé. A fé é um dom de Deus. Você não tem fé por você mesmo, essa fé salvadora. Não é que Jesus morre na cruz do Calvário e diz assim, agora depende de você. Se você tiver fé, joia. Não, ele morre na cruz do Calvário e diz, depende de você ter fé. Mas ele coloca a fé em você. Ele te dá ela de presente. Paulo vai dizer que a fé é dos eleitos de Deus em Tito. Ele vai dizer, eu prego para promover a fé que é dos eleitos. Irmãos, olha como que Deus fez tudo para que você fosse transformado. Por que é que você tem uma fé de crer na pessoa certa? É porque Deus deu a você, o nome disso é dom, um presente, uma dádiva. E Paulo quer que os efésios enxerguem isso. Paulo orou pelos efésios enxergarem isso. Agora ele explica isso. Ele diz, é isso que aconteceu. E Deus deu nessa série de presentes a salvação, a fé e uma nova agenda de vida. Olha lá o verso de número 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, não é pelo que você fez, mas olha a nova agenda que Deus deu para você, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, de escravos, agora pessoas que vivem retamente, de pessoas que se desviavam da lei, agora pessoas que vão pautar a vida pela lei de Deus. Deus deu vida e Deus deu para ele uma pauta, uma agenda do que é que ele precisa fazer todos os dias. Como que ele vai fazer, o que ele vai viver, como que ele vai amar a Deus sobre todas as coisas, como que ele vai amar o próximo, como a ele mesmo. Perceba, se você olha para dentro de você, se você olha para os feitos que você tem, se você tem muito tempo de crente, se você já ajudou muita gente, se você já pregou o evangelho e pessoas se converteram, se você discipulou pessoas, se você agradou tanto a Deus na sua vida, lembra que isso foi um presente que Deus deu a você, uma novidade de vida. Antes não era assim, não era, não estava em você mudar a sua história. Você não é capaz de mudar a sua história, mas Deus é. Deus é capaz de mudar o quadro mais feio da história. Paulo está dizendo nesse capítulo 2, da morte para a vida. Quem nós éramos sem Cristo,
o que nos tornamos em Cristo e o que fez a diferença para essa mudança de vida. Qual que é o objetivo disso tudo que Paulo está escrevendo aqui? Que nós saibamos quem nós somos em Cristo Jesus. Que nós vivamos uma vida tendo uma identidade muito clara na nossa mente. Sabendo que nós estamos em Colatina, mas nós somos pessoas diferentes. Para que nós possamos viver também ciente de que nós temos uma nova agenda de vida, que não é igual ao curso deste mundo. Não é. Se você está aqui, se você tem vida, se você entende o Evangelho, se você entende o que Cristo fez por você, e você está vivendo igualzinho um descrente vive, questione, analise, mude. Deus não escreveu isso para você. Você tem uma agenda diferente de vida. Retome a sua identidade. Se você talvez até hoje nunca percebeu que você era escravo das coisas, se até hoje você nunca realmente teve uma vida espiritual, você teve religiosidade, você foi à igreja, porque os seus pais mandavam você ir à igreja, talvez hoje Deus está dando a você fé nele. Talvez hoje, mas Deus está mudando a sua vida. Talvez você entre aqui nessa noite, sem perceber que o mundo é dividido entre pessoas mortas espiritualmente e pessoas que têm vida em Cristo. Deus está dizendo para você, abre o seu olho. Há aqueles que estão sob a dominação de Satanás e aqueles que estão sob a dominação do Espírito Santo. Você está de qual lado dessa balança? Deus fez por nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Louvado seja Deus por isso. Capítulo 1, 2 e 3 de Efésios vai ser muito doutrinário, para que Paulo entre no capítulo 4, 5 e 6, dizendo de coisa bem prática, como que se trabalha, como que vive uma vida de casal, uma vida de pai e filhos. Isso só é possível para o cristão se ele entender que antes ele era morto, mas Deus o tirou da morte e deu vida. Deus fez isso porque Deus é misericordioso, gracioso, porque Deus dá dom, porque Deus nos amou. Deus fez isso porque Deus nos deu uma nova agenda de vida. E essa nova agenda, Paulo vai detalhar a partir do capítulo de número 4 de Efésios. Mas por enquanto que nós fiquemos com essa realidade da morte para a vida. Mas Deus fez aquilo que ninguém era capaz de fazer. Ele nos deu vida. Vamos orar? Ó Deus, diante do Senhor, que planejou essa mudança na nossa vida, nós podemos conversar contigo como pessoas que estamos vivas espiritualmente, porque algo aconteceu. O Senhor nos deu um novo coração, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos deu vida. O Senhor nos salvou por tua graça. O meio para nos apropriarmos disso foi a fé, Deus, mas a fé não vem de nós, a fé foi um dom que o Senhor nos deu, tudo veio das tuas mãos. Isso nos constrange, ó Deus, o teu amor para conosco. Nós lembramos o quanto nós éramos inimigos do teu governo, mas o Senhor manifestou graça em vez de ira. Manifeste de novo, Deus, por pessoas que talvez estejam aqui nessa noite. Pessoas que talvez precisam ser descortinadas para com o amor de Deus na vida delas. Deus, manifeste para estas pessoas também, ó Deus, a possibilidade de uma identidade em Cristo. Quantos de nós estamos vivendo como se nós ainda estivéssemos mortos, quando o Senhor nos deu vida? Obrigado, ó Deus, porque sobre nós já não age mais o espírito maligno dentro da nossa vida. Ele nos tenta externamente a nós, mas dentro de nós o que age é o Santo Espírito do Senhor. Nós estamos selados pela tua promessa. Obrigado porque nós podemos nos ver assentados nos lugares celestiais, junto com o teu Filho, vivendo aquilo que o teu Filho tem para nós, por séculos de todos os séculos, para que nós possamos aprender durante toda a eternidade, quão gracioso e como foi a bondade do Senhor para conosco. Desperte o nosso coração, ó Deus, por amar o Senhor.
Nós não podemos viver uma vida árida diante de tamanho amor. Que essas verdades não sejam apenas verdade para a nossa mente, mas que seja verdade para o nosso coração daquilo que o Senhor fez. Oramos tudo isso por causa de Cristo, em quem nós estamos e que está em nós, por causa da união mística. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho, no nome dele que nós oramos. Amém.